Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e nós estamos aqui com o nosso 20º episódio, que o título é Se Deus me perdoa de todos os meus pecados, por que não posso continuar pecando? Esse é um vídeo direcionado para os cristãos. Hoje eu estou num lugar público, então se parecer um barulho, alguma coisa meio estranha, não se incomode. Nós vamos continuar o nosso vídeo. Então essa pergunta, se Deus me perdoa de todos os meus pecados, por que eu não posso continuar? Porque é uma pergunta interessante, é uma dúvida interessante, muito importante na verdade ser esclarecida. Porque se for olhar lá em Paulo na carta aos Romanos, ele dedicou na verdade o capítulo 6 inteiro para discutir isso. Então eu recomendo muito forte que você vá lá e leia depois do capítulo 6 para você entender um pouco mais do que nós vamos tratar. Nós vamos ser breve e objetivo, mas isso está escrito em Paulo. E Jesus ele tocou nesse assunto em João 8,34 e também Pedro repetiu mais ou menos o que Jesus falou em 2 Pedro 2,19. E que tem a ver o seguinte, por que a gente não continua pecando? A resposta para isso, na verdade assim, a gente sabe que é não, a resposta, a gente não continua pecando, ou não devemos continuar pecando, por um motivo muito simples. Aquele que vive pecando, ele é na verdade servo do pecado. E isso é uma coisa importante, Então, aqueles que foram lavados e comprados e remidos no sacrifício de Jesus Cristo, eles na verdade foram lavados, comprados e remidos da escravidão de fazer sempre o pecado. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas não fazem outra coisa que não pecar. Então na hora que a gente conhece a Jesus Cristo e se converte, o que está acontecendo é que Deus está nos libertando para não mais pecarmos. Nós estamos livres do nosso pecado. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo morreu na cruz e Ele perdoa os pecados do passado, do presente e do futuro, o que a gente está fazendo não é dar uma liberdade para o crente pecar. Isso não é o ponto. A gente sabe que o crente, depois que ele aceita Jesus Cristo, ele peca. Isso é verdade. Só que agora, a motivação do pecado dele é diferente. Como eu disse, antes de conhecer a Deus, a pessoa só peca e muitas vezes ela tem prazer em pecar. O desejo dela é pecar. Ela quer fazer aquilo que desagrada a Deus e ela faz isso de forma voluntária e objetiva. Agora, quando você conhece a Deus e é salvo por Jesus Cristo, o que acontece é o seguinte, é que dentro de você isso muda. O Espírito Santo ele entra dentro de você, Deus ele muda a tua vida ao ponto de você agora não mais querer pecar. Agora, na vida do crente, o pecado ele é um acidente, como diz um pastor, Você não vai voluntariamente ir lá e buscar o pecado. Você agora você consegue imediatamente, assim que você aceita Jesus, o que acontece na sua vida é, você consegue perceber que algumas coisas que você fazia são completamente erradas, assim, imediatamente. Você reconhece vários pecados na sua vida e em algumas circunstâncias, Deus inclusive te liberta deles imediatamente. Você para de fazer algumas coisas, você é liberto de alguns vícios, você para de frequentar lugares ou falar algumas coisas, muitas vezes até imediatamente. Mas tem coisa que não é imediata, tem coisa que você vai lutando e que você vai, na verdade, sendo liberto aos poucos, você vai tomando consciência do seu pecado e aos poucos você não vai mais pecando naquelas mesmas coisas. Então assim, o que eu quis dizer quando eu falei que Jesus perdoa os pecados presentes, passados e futuros é que mesmo depois que você aceita Jesus Cristo, os pecados que ainda virão, Deus é poderoso para perdoar esses pecados. Mas sem dúvida nenhuma, dentro da sua vida já houve uma transformação tal que você não mais quer pecar. Então você fica até sensível a isso. Quando as pessoas falam, olha, isso é pecado, aquilo te incomoda, porque você não quer pecar. Então você quer entender muito bem como aquilo é um problema, se aquilo é uma dificuldade, se realmente aquilo te afasta de Deus, mas você não tem o desejo de pecar mais. Você não tem, ou não deveria ter, E essa é uma transformação muito importante, que é lista, inclusive, a gente saber se a pessoa já teve uma situação de conversão ou não. Quando a gente vê que a pessoa não tem nenhum incômodo associado à vida dela, Ou seja, ela não vê pecado em nada, nada é pecado, nada tem um problema para ela, nada a afasta de Deus, aquilo ali é um sinal complicado, porque demonstra que, na verdade, talvez Deus não esteja tendo liberdade de falar ao coração dela, o que não é verdade para quem é cristão. Quem é cristão verdadeiramente, Deus fala ao coração, Deus incomoda, Deus quer tirar o pecado da nossa vida e nos deixar, na verdade, ter uma vida de santificação, a palavra é estranha, mas é essa mesmo, é a palavra que a Bíblia usa, nós sermos santos diante de Deus. E santos não quer dizer nunca pecar,
Santos quer dizer que você está agora remido no sangue de Jesus e que você foi separado e que você entende que você tem uma caminhada onde você passa a identificar aquilo que te afasta de Deus com aquilo que te aproxima de Deus. Aquilo que te afasta de Deus é pecado. A gente já falou isso no vídeo 14. Se você não viu o vídeo 14, pode ver. E aí a gente não quer mais. Mas aquilo que nos aproxima de Deus, nós não é que nós agora queremos saber o que nos aproxima de Deus, porque nós queremos ficar mais próximos de Deus. Então, na verdade, a gente não continua no pecado, né? A resposta da pergunta é o seguinte: por que a gente não pode continuar pecando? Porque o crente verdadeiramente não quer continuar pecando. Não é porque Deus proíbe ele de pecar, mas ele simplesmente quer se afastar do pecado o máximo possível e se aproximar o máximo possível de Deus. Então, esse é o ponto, né? A justificativa de não pecar não é porque Deus permite, porque Ele pode perdoar o nosso pecado. É porque a gente não quer pecar. E o crente que quer continuar pecando, a gente pode colocar em questão para ver se realmente ele teve uma experiência com Deus e se ele é de fato crente. Porque o crente verdadeiramente não quer continuar pecando. Okay? Essa é a transformação que Deus põe e faz no coração da vida do homem quando ele aceita Jesus. Inclusive, só um ponto final aqui, né? Paulo, ele pregava exatamente isso, né? Que Deus pode perdoar todos os pecados, mesmo depois que você se tornou crente. E as pessoas diziam o seguinte: então é fácil, né? Você vira crente, continua pecando, porque Deus pode perdoar tudo. Isso não é verdade. Né? O crente que continua pecando não é crente de fato. E Paulo sofria perseguição por causa desse ensinamento importante, ao ponto das pessoas acharem até mesmo que ele estava querendo dizer que todos poderiam pecar livremente depois de serem convertidos a Deus, porque Deus perdoaria os seus pecados, porque já que estavam na graça. Só que ele dizia: isso é uma grande mentira. Ele disse isso em Romanos 3,8. E as pessoas que falam isso já têm a sua condenação determinada. Se você é crente, você não quer continuar pecando. Mas se você continua pecando mesmo sendo crente, talvez você ainda não seja crente. Então, dessa forma, é muito importante entender que depois de salvos e remidos por Jesus Cristo, nós devemos de fato abandonar a prática voluntária do pecado e viver os preceitos de Deus, entender os preceitos de Deus. Quando o crente peca, ele deve ser por acidente, e não um encontro marcado. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha se ele foi edificante para você, se inscreve no canal e obrigado pela tua audiência e até a próxima, a gente vai se falando mais. Até mais, um abraço.